Bom dia a todos. Pedindo, por favor, que todos coloquem o nome e a instituição que representa do lado, por favor, para que a gente possa facilitar a nossa comunicação e para que todos que forem participar da reunião também, por favor, abram a telinha. Obrigado, Kátia, mas se você puder colocar dentro. Ah, está aqui já, tá. Obrigado. Japiaçu, coloca a sua instituição do lado do nome. Japiaçu, Bom bom dia, dia. Fred. Bom dia a todos. Bom dia, Abelha, tudo bem? Ótimo. Bom dia, Fred. Bom dia, demais aí. Certo, Todos. Japiaçu. Abelha. Vamos começar daqui a um minutinho, tá? Só entrei antes para que a gente, para dar esse recadinho a todo mundo, colocar o nome e a instituição do lado, que é importante. E quem vai apresentar a abelha é o Bernardo, não é isso? Não? Como é que é o nome? Isso, Bernardo Carvão. Eu estou só Já aguardando entrou, ele não? aqui. Tá. Japiaçu, vai hoje à tarde lá na reunião de gestão? Eu tô. Deixa eu acessar aqui de novo. É, vou participar sim na reunião. É, agora eu só não lembro porque, rapaz, aqui na. Avenida Passos, é, lá no Sescom. Putz. Avenida Ontem. Passos 120, se eu não me engano, é sétimo andar, se eu não me engano. É. Daniel, por favor, põe o número da sua instituição ao lado do seu nome, Daniel. Tudo bom, Daniel? Como é que você está? Tá sem áudio, tá sem áudio. Aproveitei que eu não tenho fisioterapia hoje, eu entrei para prestigiar o meu grupo. Eu vi, Daniel. Muito obrigado. Daniel, você pode botar o nome da instituição ao lado? Eu vou ver aqui, peraí. Tá bom. Que aí facilita, inclusive porque o Bernardo não conhece todo mundo, seria bom que ele tivesse uma ideia Não, das instituições que representam. O Bernardo é o é o representante da Visit Rio que vai fazer a apresentação hoje. ok. Deixa eu ver como é que eu consigo colocar. Os três pontinhos na tela, os três pontinhos que tem na sua telinha, à direita, em cima. Aqui do... Você citou o Arthur, o Arthur já tinha jogado muito bem no final de semana. Arthur tem jogado bem, tem jogado bem. Arthur do Grêmio. O Palmeiras tem 5 vezes a pontuação do Flamengo, mas o Palmeiras Tá pode. apertando, vai ter rename, aí você só adiciona. Se o tanto tá. Dois Na vez passada eu consegui, mas dessa, o que está havendo aqui? Deixa eu ver. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Fred? O Palmeiras contra o próprio o próximo jogo do Flamengo é contra o Sport. Então acho que é esse, né? Bom, 10h32, Mas esse então vamos começar a nossa reunião, na verdade, nossa última reunião desse ano. Estamos em novembro, agora só vamos nos ver depois, lá no início do ano que vem, na nossa reunião geral de abertura. Então, voltando a pedir que todo mundo, assim como a maioria, coloque o nome da instituição ao lado, até por se tratar o Bernardo já está no ar, ele fará uma apresentação do relacionada com a instituição Visit Rio, né? Ele vai trazer, de acordo com o que estava escrito, atualizações sobre o Aeroporto Galeão e sobre o setor de eventos esportivos, É, principalmente, Fred, né? Fred, desculpa te interromper.
É porque Pois seriam não. duas apresentações. O Rio Ah, Galeão não tá. pôde comparecer. Nós vamos deixar para uma outra atualização. O Bernardo vai falar sobre o esporte, que ele é o nosso Setor esportivo, que é especialista em perfeito. esporte, essa área. Tá perfeito, não tem problema. Inclusive no final. Ganhou do esporte Você ficou mudo, Fred. rodar no campeonato, mas matematicamente Fred, você tá mudo. Ah, tá, desculpa. É, então, vai ser muito importante essa apresentação para que possamos balizar as nossas reflexões para o futuro próximo, que é ano que vem, quem sabe, né, trabalhar algum tipo de estratégia para ajudar nesse setor tão importante para a gente, né? Ok, então vou pedir, vou pedir de novo para que todos coloquem a instituição ao lado do nome, se possível. Se não for possível, façam como o Daniel botou no chat aqui, de onde ele é, que seria interessante, tá ok? Apenas, até porque o Bernardo, que vai fazer a apresentação, ele não tem conhecimento de todos que estão aqui. Então, seria importante para ele saber quais são as instituições. Bernardo, meu amigo, a palavra é sua, seja bem-vindo. Muito obrigado ao Visit Rio pela apresentação, por aceitar esse convite para fazer essa apresentação. A reunião está na sua mão agora, Bernardo. Muito obrigado. Obrigado a você, Fred. Bom dia a todos da reunião. É um prazer poder falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho aqui no Visit Rio, mas especificamente aqui da parte que eu coordeno junto com o Daniel, que eu acredito, inclusive, que já teve a oportunidade de conversar um pouquinho aqui com vocês. Hoje, infelizmente, ele não pôde estar presente, mas, enfim, nós trabalhamos juntos aí, então não tem nenhum impedimento. Eu só não sei se o slide agora você passa ou eu consigo passar por aqui. Acho que você consegue, né, daí? Sim, sim. A equipe Beleza. aqui consegue. Bom, então, se você já puder passar agora o primeiro, perfeito. Pelo que me passaram aqui, eu acho que todos aqui presentes já conhecem um pouquinho sobre o trabalho do Visit Rio, né? Como o Visit Rio atua aqui promovendo a cidade, né? Promovendo agora a nossa marca oficial da cidade do Rio de Janeiro. Como eu falei, agora no Visit Rio a gente já consegue, dentro do nosso time de mais, né, que é focado nessa parte de congressos e eventos, captar, trazer novas oportunidades aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje em dia a gente já tem uma divisão em áreas, em setores, e a gente tem hoje o time de esporte, né? Então, só para recapitular, falar um pouquinho sobre o trabalho do Visit Rio. Bom, o Visit Rio é uma fundação privada, sem fins lucrativos, né? Ela é mantida pela iniciativa privada aqui na cidade do Rio de Janeiro. O nosso trabalho ele é feito muito em parceria com os órgãos públicos, né? Então, principalmente em nível municipal, estadual e federal. Então, a gente está o tempo todo dentro desse processo nosso de captação, de promover a cidade. A gente está sempre em contato com esses órgãos que muitas vezes vão desempenhar um papel fundamental dentro desse processo para auxiliar, né? E realmente fazer com que a gente consiga chegar nesses resultados que a gente espera. Então, assim, é uma organização reconhecida como utilidade pública, né? Que hoje em dia, inclusive depois do decreto aí que foi emitido pelo nosso prefeito Eduardo Paes, agora se utiliza como a marca oficial da cidade, né? Então, inclusive, a gente passou agora para um patamar em que todos os eventos que passam pela prefeitura, que são legalizados junto à prefeitura, com o CPE, eles agora utilizam a marca do Visit Rio, né? Como mais um apoio institucional para esses eventos. Eu vou falar um pouquinho mais dessa nossa parceria, principalmente aí com a prefeitura. Então, vamos passar agora para o próximo slide. Bom, então, talvez dentro do nosso escopo de atuação, a nossa principal missão é justamente estimular, né, esse fluxo turístico dentro da cidade do Rio. Através desse aumento do fluxo, você consegue movimentar toda a economia da cidade, né? Você traz oportunidades enfim, todo esse setor não só do trade turístico, mas todos que estão diretamente envolvidos economicamente aqui na cidade do Rio. Então, eu acho que hoje em dia já se entende que trazendo oportunidades, né, que no caso, já trazendo um pouquinho para a parte de esporte, a gente consegue movimentar, então, assim, principalmente parte de rede de hotelaria, você trazendo um evento de grande porte, você movimenta diretamente a rede de hotelaria aqui da cidade. Antes, até só para, enfim, algo que passou despercebido, mas nós somos indutores do turismo do estado, né? Então, enfim, é um trabalho muito importante que a gente faz nesse escopo. Então, bom,
atrair e realizar congressos aqui na cidade do Rio, sem dúvidas, né? Desde nacionais, regionais até internacionais, principalmente esses de natureza técnica, científica, cultural e agora esportiva, né? Que, enfim, eu, como um dos representantes da área do esporte, posso falar muito bem. Então, a gente já pode passar para o próximo slide, mas só para deixar claro realmente que hoje em dia a gente trabalha captando, trazendo esses eventos que vão estimular, né, e vão impactar diretamente esse fluxo, né, tanto na economia, enfim, quanto a parte de visibilidade aqui para a cidade do Rio. Então, agora já falando um pouquinho mais sobre esse projeto esportivo, né, assim como as outras áreas que a gente tem no Visit Rio, a gente trabalha principalmente fazendo esse processo de trazer novos eventos aqui para a cidade, né? Então, a gente costuma dizer que esse processo ali é dividido em 3 fases, né, especificamente aqui dentro do processo esportivo, né, dos nossos projetos ligados ao esporte. A gente faz o mapeamento de eventos, né? Então, eu, junto com o Daniel, que é meu parceiro agora no time de esportes, a gente está sempre mapeando, enfim, de olho em oportunidades que a gente possa não só esperar que cheguem até a gente, né? Porque o Rio é uma cidade que todo mundo quer estar envolvido com o Rio, todo mundo quer trazer seu evento para o Rio, mas muitas vezes é importante você dar aquele empurrãozinho, você entender, sondar como que está a situação. Hoje, inclusive, a gente tem desenvolvido um projeto também muito legal com as federações e as confederações olímpicas, né, aqui do Brasil, um contato que a gente faz aí quase que semanalmente para entender como que essas confederações estão posicionadas, como elas pensam em relação a trazer competições aqui, principalmente as de nível internacional para a cidade do Rio, né? Hoje o Rio tem uma aparelhagem esportiva muito boa, né? O legado olímpico do Rio, a gente tem diversas estruturas aí que a gente consegue utilizar e consegue aproveitar, então dá essa finalidade através dos eventos que a gente traz em parceria, não só com os produtores, enfim, com as agências, mas também com as federações e com as confederações. Então, a gente faz esse mapeamento, a gente tem um index de eventos, né? Enfim, temos uma base de dados aqui em que a gente trabalha em cima disso. E dentro desse nosso processo também, a gente, antes mesmo de captar ou de iniciar uma conversa, a gente consegue dizer, né, para, enfim, os interessados, né, esses stakeholders aqui do esporte da cidade, qual é o impacto não só econômico, mas social que esses eventos conseguem trazer aqui para a cidade. Então, assim, uma vez mapeados, a gente entra mais para essa segunda fase, em que a gente de fato participa dos bids, né? Coloca a candidatura do Rio como cidade sede para esses eventos. Então, sempre em parceria com enfim, a entidade responsável, né, por esse processo de candidatura. A gente sempre apoia, desde, enfim, construindo o bid, né, como a gente já fez em vários eventos, ou até mesmo dando suporte institucional, enfim, ajudando a fazer essa conexão com os parceiros aqui na cidade para que esses eventos possam de fato vir aqui para o Rio de Janeiro. Então a gente tem também um material promocional nosso do Visit Rio que a gente sempre está divulgando e colocando, enfim, para conhecimento dessas pessoas que têm essa capacidade de nos ajudar a trazer esses eventos, essas oportunidades aqui para o Rio. E aí, assim como já até coloquei, né, é algo que é constante para a gente fazer a presença em eventos tanto nacionais como internacionais, né, sempre estar em loco também para, de fato, facilitar esse processo de diálogo mesmo, né, para entender aonde a gente consegue ajudar e botar um pezinho ali, nem que seja para provocar e, enfim, a coisa aí acontecendo naturalmente. E aí já para a fase 3 seria o acompanhamento dessas candidaturas, né, entender em que pé está isso, se existe mais alguma necessidade para essas entidades que estão relacionadas a esse processo. E uma vez bem-sucedidas essas candidaturas, a gente passa a, de fato, apoiar os eventos aqui na cidade, né? Fazendo essa interlocução tanto com os órgãos públicos quanto, enfim, os parceiros da iniciativa privada. Mais uma vez, para tentar facilitar, né? Sempre abrindo as portas e facilitando o máximo possível para que esses eventos possam vir aqui para a cidade do Rio. Então, a gente pode passar para o próximo agora. Então, falando um pouquinho mais sobre esse processo, né, que a gente tem dentro do nosso projeto esportivo no Visit Rio, a gente tem as cartas de apoio, né? Muitas vezes esses eventos precisam de algo oficial demonstrando o apoio que a cidade dá para essa iniciativa de trazer os eventos para a cidade. Então, muitas vezes o Visit Rio, como entidade apoiadora, faz essa interlocução com os órgãos públicos. Então, muitas vezes a gente faz esse processo de acompanhamento das cartas de apoio, tanto do próprio Visit Rio, quanto da, enfim, Rio Tour, Turismo, Embratur, Ministério do Turismo, Ministério do Esporte e outros órgãos competentes, né, a depender da modalidade, da dimensão do evento. Aí já falando um pouquinho mais, essa parte do acompanhamento, a divulgação, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas
Hoje em dia o Visit Rio, inclusive, tem um calendário oficial de esporte da cidade do Rio, em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Hoje, todos os eventos que estão legalizados pela Prefeitura, eles constam no calendário do Visit Rio, né? É mais uma das parcerias que a gente vem desenvolvendo com o poder público para poder, de fato, impulsionar esse trade esportivo da cidade. Aqui falando um pouquinho mais do material institucional, os contatos, né, que a gente faz, mais uma vez, tanto com o poder público quanto com a iniciativa privada, fornecedores, prestadores de serviço, e as circulares, né, que na verdade são as oportunidades que chegam para esses parceiros, né, porque como eu falei no início da apresentação, trazendo esses eventos aqui para a cidade, naturalmente você cria oportunidades para esses parceiros, né, não só os parceiros diretos do Visit Rio, mas todos que estão presentes aqui nesse trade turístico da cidade. Então, podemos ir para o próximo. E aí a gente ainda tem, no final do ano vão ser divulgados aí os nossos números oficiais para o ano de 2025, né? O segmento de esporte especificamente vem tendo um crescimento muito grande, é algo assim que a gente fez uma projeção no início do ano que a gente teria uma possibilidade de mais de 300 eventos esportivos aqui na cidade para 2025, com um impacto econômico que supera os 2 bilhões de reais. Então, até agora eu separei alguns dos números que eu já consigo adiantar para vocês. Então, a gente teve 28 eventos diretamente apoiados pelo Visit Rio aqui na cidade, 4 eventos que a gente trouxe, né, através do Visit Rio, a gente trouxe esses eventos, então foram eventos captados aí pela fundação. Tem 14 eventos aí em que a gente está em processo de negociação, né, para que, enfim, seja feita essa captação, para que a gente possa trazer ainda mais oportunidades aí no trade esportivo para a cidade. E 8 eventos que agora estão numa fase um pouquinho anterior, que é a fase de prospecção, né? Justamente em que a gente visualiza essa oportunidade e começa a fazer esses movimentos, ainda que iniciais, para de fato trazer esses eventos aqui para a cidade do Rio. Nesse slide, a gente tinha 2 vídeos, eu não sei se a gente consegue passar, indo agora para o próximo slide, eu não sei se eles vão abrir, mas caso contrário, não tem problema. Depois eu até posso dar um jeito aqui de exibir, mas só para mostrar um pouco da atuação que a gente tem em parceria com esses eventos, né? Então, um dos vídeos foi o vídeo da parceria que a gente teve com o Campeonato Internacional promovido pela CBT, né? O WTT, que é um dos campeonatos internacionais aí do tênis de mesa, em que a gente fez um fan tour com a maioria dos atletas que estava presente, e aí esse é um dos trabalhos que a gente costuma desenvolver com os eventos, né? Eu acho que trazendo esses atletas internacionais para o Rio, faz total sentido levá-los até, enfim, sejam pontos turísticos, atrações, enfim, restaurante, mostrar um pouco dessa cultura da cidade e, naturalmente, fazendo isso, você consegue impactar diretamente no desenvolvimento, né, na divulgação do Rio de Janeiro como um destino, né? Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz com excelência. Temos, inclusive, alguns eventos agora até o final do ano que vamos fazer isso. Um evento específico agora que a gente tem, inclusive, na semana que vem é o STU, que a gente já tem uma agenda programada aí com o pessoal para dar uma voltinha com o pessoal do skate aqui na cidade, movimentar mais uma vez essa economia da cidade diretamente ligada ao esporte. E aí, bom, aqui a gente já, nesse slide, a gente fala um pouquinho do calendário do Visit Rio, né? Eu até adiantei isso, mas hoje o Visit Rio ele tem parceria com a SMEL, que é a Secretaria Municipal de Esporte aqui da cidade, o calendário de eventos oficial, né? De eventos esportivos aqui da cidade do Rio. A gente também tem um calendário oficial de eventos como um todo, né? Eventos de entretenimento, técnicos científicos, mas a gente também tem hoje em dia um calendário dedicado somente para os eventos esportivos. E é muito importante essa nossa parceria, a gente ter esse controle, porque, mais uma vez, com base nesses dados, nessas informações que chegam para a gente através do poder público, isso dá para a gente ferramentas para que a gente consiga, de fato, fazer uma análise de dados mais profundas e trazer um resultado, né? Trazer algo mais concreto aqui quando a gente está analisando, o resultado do segmento de esporte, né? Então, como eu falei, a gente consegue já trazer a quantidade de eventos esportivos que a gente tem. A gente consegue fazer uma segmentação para quais são os tipos de evento, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem o segmento de corridas de rua, que é um dos principais tipos de eventos esportivos aqui na cidade, que vem ganhando muito relevância. Então, dentro desse calendário, utilizando esses dados, a gente consegue fazer um trabalho muito legal e trazer aqui para, enfim, os interessados esses dados, né? Como eu falei, não só o impacto econômico, mas, enfim, social e cultural que esses eventos de esporte trazem aqui para a cidade do Rio. Eu até coloquei aqui para a gente algumas imagens aqui de alguns dos eventos que a gente teve envolvido no ano de 2025. Então, a gente tem o Rio Open, que talvez seja um
maiores eventos aí esportivos da cidade, né? Tivemos a Maratona do Rio, tivemos o Mundial de Ginástica Rítmica, que foi um case de sucesso absoluto, né? Uma parceria que a gente desenvolveu com a CBG desde o ano passado, né? Para que a gente pudesse trazer esse evento aqui para a cidade, né? Inclusive, a gente teve como resultado aí o Brasil ganhando a primeira medalha dentro de um Mundial de Ginástica Rítmica. Então, eu acho que é um processo que não só para a cidade, mas para o esporte no nacional como um todo, né? Você trazendo esses eventos para o Brasil, você vai estar diretamente impactando essa performance, o resultado esportivo que a gente consegue trazer para os nossos atletas, né, como um todo. Então, mais uma vez, deixando, né, enfatizando que o Rio, tendo essa capacidade, tendo todo esse material, tendo toda essa estrutura para impulsionar e desenvolver o esporte, faz total sentido cada vez mais a gente se aproximar e, enfim, se conectar com os stakeholders aí do esporte em nível municipal, estadual e federal para trazer esses eventos e cada vez mais estimular e desenvolver o esporte, né? Então, podemos passar agora para o próximo. Eu trouxe aqui também, isso inclusive eu retirei de uma apresentação que a gente fez no início de ano, no evento que a gente teve fora do Brasil. Aqui eu trouxe alguns dos eventos que a gente tinha mapeado, né, que iam acontecer agora no Rio de Janeiro em 2025. Então, alguns deles eu inclusive já falei, mas dando destaque, por exemplo, ao Rio Open, ao Campeonato de Vôlei, a Liga das Nações, a gente teve o Mundial de Ginástica Rítmica, Pan-Americano de Squash, né, vários campeonatos também que a gente traz na América do Sul para ter o Rio como sede. Eu acho que isso é um processo muito importante. Então, enfim, tivemos o desafio da ponte aí, que inclusive foi um dos eventos teste aí para o possível Pan-Americano 2031. Tivemos a meia maratona, Ironman. Então, é um processo que a gente começa a colher esse resultado. A gente vê que cada vez mais a gente consegue ampliar esse nosso segmento de esporte, cada vez mais a gente consegue trazer oportunidades e eventos de grande porte, né? Então, é um trabalho que a gente cada vez mais vendo esse resultado, enfim, a gente consegue trazer ainda mais e facilitar, né, a entrada de grandes eventos internacionais aqui para a cidade do Rio. Podemos ir para o próximo. Bom, mais uma vez reforçando que grande parte da importância desse nosso trabalho é fazer essa análise dos números, das estatísticas, né? A gente poder ter um resultado mais concreto para poder apresentar e divulgar o Rio como destino esportivo. Então, dentro desses dados, a gente tem pesquisas que a gente faz com, enfim, colaboradores, com parceiros nossos. Muitas vezes a gente tem entidades que promovem esses eventos que precisam, por exemplo, de um relatório de impacto econômico, impacto social, qual foi o resultado prático desse evento para a cidade, até como uma forma justamente de justificar o motivo pelo qual é interessante e é relevante trazer esse evento aqui para a cidade. Então, essa análise de dados é muito importante, né? Você processar esses dados, você avaliar tendências, o que está dando certo, o que não está, quais são os tipos de evento que estão em alta, os tipos de evento que fazem sentido trazer, o que o público aqui do Rio tem demonstrado mais interesse. Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente recebe enfim, dezenas de oportunidades de eventos, mas a gente precisa analisar e entender quais desses eventos de fato tem um potencial para trazer um retorno positivo e significativo aqui para a cidade. E aí, né, o número 3, que é a informação, que seria justamente esse planejamento para tomada de decisão, para entender quais oportunidades que vale a pena a gente focar um pouquinho mais, dar mais uma atenção, envolver não só o poder público, mas a iniciativa privada para, enfim, depois chegar nos resultados aí que a gente, enfim, tem esperado e tem projetado. Vamos para o próximo slide. Isso também, não sei se você conseguindo clicar aí, ele abre, mas esse é um vídeo que a gente preparou agora durante o ano de 2025, falando um pouquinho sobre o trabalho, né, desse segmento esportivo do Visit Rio, um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu não sei se a gente consegue passar ele ou não, senão depois eu posso tentar abrir aqui do meu e a gente exibe. Consegue não, né, Fred? Acho que assim não vai, né, clicando A na... equipe está vendo. Não, não consegue. Tá, então vamos passar para o próximo, depois eu tento ver aqui de abrir e a gente tenta apresentar no final. Travou nessa página agora? Não sei, estou vendo aqui. Tá. Se não, se você preferir, eu posso tentar compartilhar o meu aqui também. Travou. Travou. Travou? Quer tentar tirar da tela então e eu jogo o meu aqui? É, é.
Quando você fala aí, a equipe já se movimenta aqui. Tá bom. Ó, deixa eu tentar aqui, eu vou solicitar aqui. Tá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Bom, aqui, legal que eu consigo até passar um dos vídeos, só para a gente finalizar aqui. Tá chegando sem áudio, é assim mesmo? Tá sem som e acelerado, né? Bom, para finalizar, passei o nosso videozinho, né, que eu disse que é, enfim, é um material que a gente costuma apresentar quando a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho mais do nosso trabalho, quando a gente tem essa oportunidade de colocar o Rio como um destino, né, como sede para esses grandes eventos esportivos. Como eu disse, a gente ainda não tem como precisar agora, inclusive temos o mês de novembro, mês de dezembro pela frente, mas muito em breve a gente vai ter já o nosso relatório dos dados para 2025, né, de qual foi de fato esse número de eventos que a gente conseguiu trazer, quantos eventos a gente tem no calendário, qual foi esse impacto econômico para a cidade. O que eu posso adiantar é que a gente já bateu alguma das metas que a gente tinha lá atrás como projeção, então hoje em dia a gente já tem. A gente está chegando na marca de mais de 300 eventos, né, no nosso calendário esportivo da cidade. E isso, assim, eventos oficiais legalizados com a Esmel, né? Fora os eventos que são realizados em espaços privados, que não dependem da CPE para ser realizado. Nosso impacto econômico também já ultrapassou a casa dos 2 bilhões e temos assim uma expectativa muito, muito, muito boa para 2026, considerando já esse trabalho e esse resultado que a gente teve em 2025 e os grandes eventos que a gente tem para 2026. Então, eu acho que é legal finalizar falando um pouquinho do trabalho que a gente fez com a NFL. A gente vai ter agora a NFL em 2026, talvez como o maior evento para a cidade do Rio. Foi um trabalho feito muito em parceria com o Visit Rio, né? É uma das entidades que acreditou nesse projeto desde o início. Temos uma parceria muito legal agora com a FIFA também para. E aí eu vou colocar no plural, né? Copas do Mundo. A gente tem a Copa do Mundo que vai ser realizada nos Estados Unidos. Com certeza a gente vai ter alguma presença nossa do Visit Rio como promoção da cidade. A parceria agora que a gente tem muito próxima com a FIFA para a Copa do Mundo Feminina em 2027, né? Que tem o Rio como sede aí, né, muito possivelmente da abertura e da final. Temos vários eventos aí que vão ser realizados durante o ano de 2026. Então, assim, estamos super otimistas. É um trabalho que a gente sente que cada vez mais evolui. Assim, a gente consegue ver isso claramente pelos resultados. E muito, muito por essa parceria com essas entidades, com esses stakeholders, tanto a nível nacional como internacional, a gente percebe que cada vez mais o trabalho vem reconhecido e a entidade tem sido reconhecida como, de fato, uma das protagonistas aí dentro desse processo de desenvolvimento do cenário esportivo da cidade do Rio. Então, encerro por aqui, deixo aberto a perguntas. E mais uma vez, é um prazer poder falar com vocês e apresentar um pouquinho mais desse trabalho que a gente tem desenvolvido aí no último ano. Ok, Bernardo, obrigado. O vídeo ficou um pouco sem, ele ficou sem som e um pouco corrido, né? Não sei se, Bom, mas deu para aqui saiu o perceber. som para mim. Pode ter sido algum problema técnico. Qualquer coisa a gente tenta refazer, mas Talvez a nossa internet aqui tenha atrapalhado um pouco. Bom, vamos
É que para sair Ah, o som tem que compartilhar. alô? Travou? Márcia, acho que o seu vídeo está travando. Bom, enquanto a Márcia retorna, vamos passar para as questões das sugestões, reflexões e algumas perguntas. Alex Chapiaçu, por favor. Bom dia a todos, como já tinha dado. Bernardo, bom dia. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sou da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, braço do turismo da CNC. Já tive a oportunidade de ver alguns trabalhos de vocês. Aqui a gente é um fórum da Alerj, né? Ou seja, a gente está falando do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma observação que eu faço e eu já fiz algumas vezes esse tipo de observação em alguns encontros públicos, né? De um modo geral. É, Nós temos aparelhos ao longo do estado do Rio de Janeiro muito importantes, principalmente na área de esportes, tá? Não vou falar aqui de outros tipos de turismo, né, que a gente tem aí, desde religioso, de aventuras, enfim, diversos. E, infelizmente, aí, isso é uma constatação nossa, há uma concentração muito grande ao município do Rio de Janeiro, sem a conversa com, por exemplo, a área do governo estadual. E aí eu estou fazendo até uma inferência, mas eu estou mostrando uma constatação. Eu não sei se há a conversa e não existe a prática, tá? Então, nós da federação e que reunimos os sindicatos patronais da hotelaria e alimentação fora do lar, e a gente participa de fóruns e representamos o turismo também, né? Alimentação e hospedagem está falando de um player do turístico, né? Turismo. E a gente fica, por vezes, perdidos, né? Assim, é, há muito foco no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, capital. E, por exemplo, eu estou aqui em Niterói, moro aqui em Cambuinhas. Aqui do lado eu tenho uma praia que é maravilhosa no surf. Nós temos aqui Saquarema, que é conhecido como a Maracanã do surf, né? Eventos de alpinismo e etc. E aí posso ficar fazendo uma listagem enorme. Esse é um ponto. A falta de integração, né, da, dos players de turismo no estado do Rio de Janeiro, tá certo? Eu não sei se existe um fórum de vocês para os municípios. E o ponto dois, que eu acho que assim, isso já chegou para mim pra caramba também, é o próprio aporte de financiamento, seja público e principalmente privado, ou seja, que há incentivos fiscais para isso também, mas deixar claro isso, né? Deixar claro. Então, minha ponta, primeiro, parabenizar, né, pelo trabalho, isso não invalida nada, são observações que eu faço ao longo do tempo e que aí a gente está no fórum da Alerj, a gente fala sobre o estado e fiquei meio perdido, eu fico perdido. Pô, muito bom. Todos os assuntos abordados ali foram do município do Rio de Janeiro. E você cita, por vezes, o estado do Rio de Janeiro até da federação. Então, acho que, assim, como sugestão, integrar mais os convention bureau também dos outros municípios do estado do Rio de Janeiro e os outros players, né? E jogar isso para outros municípios do estado aqui. Não, perfeito, Alex. Muito importante a sua colocação. Isso, inclusive, é algo que eu acho que depois o Abelha, que está junto comigo aqui também, vai poder falar. Na parte de esporte, especificamente. A gente tem sim uma parceria com não só com o município, obviamente com o município, né, por ser, enfim, a marca oficial da cidade, mas muita interlocução também com o governo do estado. Então, assim, é uma conversa sim que a gente tem. Além disso, a gente tem uma parceria com a Federação dos Conventions, né? Então, muitas vezes esse diálogo ele é levado para que seja algo discutido em conjunto, né, com a participação de outros visitor bureau. Então, sim, é muito importante ter essa integração, é algo que a gente trabalha, assim, muitas vezes, inclusive, como você falou, chegam oportunidades para a gente que existem locais que, de repente, inclusive, tem uma aparelhagem específica para receber um evento, como foi o caso de Saquarema que você falou. Então, isso não inviabiliza assim, não é algo que uma coisa impede a outra, né? Pelo contrário, a gente sempre busca fazer essa integração, porque muitas vezes, inclusive, a gente tem, como você mesmo colocou, muita possibilidade de expandir e de fazer uma descentralização, né, de grande parte dos eventos. Até porque tem eventos que
principalmente falando pela minha perspectiva do esporte, né? Que a gente tem, por exemplo, mais de uma etapa, né? Mais de uma realização do mesmo evento. Então, é muito importante descentralizar e levar também todo esse movimento para outras cidades, outras sedes, dentro não só do estado, mas assim do Brasil como um todo, né? Então, muitas vezes a gente tem diálogos dentro desse trabalho de prospecção, de captação, de trazer eventos de nível internacional que se dialoguem com diferentes sedes e diferentes locais, né? Então, assim, não é algo raro, não, de a gente trazer, conversar com uma entidade internacional, uma entidade de nível nacional, para desenvolver algo, uma parceria que seja benéfico não só para o município do Rio, mas para o estado principalmente e para o esporte brasileiro como um todo, né? Que foi algo até que eu tentei enfatizar na minha apresentação, que esse é um trabalho que, ainda que em algumas vezes trazendo isso para o município, você desenvolvendo e você trazendo essas oportunidades, assim, abrindo essa porta, você consegue de fato desenvolver e evoluir isso ao nível de que outras oportunidades vão chegando e a gente aos poucos consiga descentralizar, né? Então, muitas vezes você de fato tem eventos, né? Principalmente esses eventos internacionais que muitas vezes colocam padrões, requisitos que poucas cidades conseguem cumprir, mas você trazendo uma primeira edição, conseguindo entregar o que eles, enfim, exigem, o que eles entendem como necessário, você começa a abrir essa porta e dizer, olha, a gente consegue trazer mais eventos. E aí, como eu te falei, não só Estado, não só federal, mas assim, América do Sul como um todo, a gente tem um trabalho também muito forte de relacionamento com entidades internacionais para tirar um pouco a coisa de, por exemplo, tem muitos eventos que são realizados na Europa, a gente quer trazer mais coisa para a América do Sul, a gente quer trazer mais coisa para o Brasil como um todo, então é um trabalho que, ainda que de vez em quando aquele trabalho de formiguinha seja feito para a cidade do Rio, é algo que é pensado também, olhando assim no macro, mas espero que eu tenha respondido a sua Não, pergunta. perfeito. E inclua a FBH aí, @FBH para você. Eu represento aqui o presidente Alexandre Sampaio, que é o diretor da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, e tem todo o nosso apoio. Que você precisar, contar com o nosso apoio, nós somos presentes, tá bom? Posso fazer um complemento? Claro. Obrigado, Alex. Quem está falando? Se me permite, Abelha? a dele, é isso. Isso. Fala, beijo. Opa, é que eu não estou te vendo. Desculpa, eu tinha fechado aqui. Márcio, eu vou fazer só um complemento aqui, aproveitando o momento, tá? Antes de você, que você estava com a mão levantada. Obrigado. Só completando assim, a ideia que o Alex passou, de fato, isso ocorreu muito mais no princípio do que vem ocorrendo agora, tá, Alex? Esse foco para a cidade do Rio de Janeiro. Porque, inicialmente, quando nós montamos esse processo do esporte, porque era muito mais técnico e científico, mas nós voltamos para o esporte, foi para atender um primeiro incêndio, que foi o pós-olímpico, né? Que todo aquele equipamento, aquele investimento começou a se perder, e era um investimento muito grande, uma cidade olímpica, começou a se perder e veio a demanda, veio a pressão para que nós pudéssemos ativar esse setor. Então, nós montamos um segmento todo especializado, trouxemos profissionais como Bernardo, como Condesco, para trabalhar nisso, para apagar esse primeiro incêndio. Estamos hoje aí colhendo, né, os frutos desse trabalho. Mas nós, numa etapa já próxima agora, que é, né, mais recente realmente, nós já estamos passo a passo com a Federação de Conventions Bureau do Estado do Rio de Janeiro, uma parceria muito grande com o Guilherme, que está o presidente lá, Sim. e já estamos falando nos projetos em conjunto, no trabalho em conjunto, porque existe, obviamente, né, isso é certo, o Rio de Janeiro é o maior indutor do turismo do interior. Isso já acontece naturalmente por ser a principal porta de entrada, né? Então, a pessoa ela vem participar de um evento esportivo internacional, ela aproveita para poder, né, fazer aquele bate, volta, ou D+1, D+2, no interior. Isso já ocorre. Infelizmente, eu peço até a ajuda dos parceiros aqui da Alerj, da própria Alerj, que se nós tivermos uma condição de levantamentos estatísticos, para nós é difícil hoje, para nós termos a noção do quanto isso está beneficiando o turismo no interior via o esporte, tá? Que está sendo feito esses grandes eventos aí. Então, esse primeiro momento do apagar do incêndio, ele já foi suprido com um calendário que a gente está cada vez mais robusto, cada vez mais atuante, mas já estamos muito ativos junto à federação. E nós temos dois tempos, né, na parte de evento. Um é uma captação ativa e uma passiva.
A ativa é montar um calendário conforme o pessoal está constantemente pesquisando, buscando, interagindo. E a outra são demandas que chegam para a gente. Então, todos, por gentileza, que tiverem eventos, que veem a possibilidade do apoio do Rio Convention, do know-how do Rio Convention, do Visit Rio, para poder trazer, com certeza o Rio vai continuar sendo o indutor, mesmo que ele ocorra no interior. Não adianta, né? O pessoal chega para Saquarema pelo Rio de Janeiro, na parte internacional, não tem jeito. Então, isso é natural. Nós somos parceiros, o nosso interesse é, óbvio, atender todo o estado do Rio de Janeiro. Assim como o Bernardo falou muito bem, nós damos destaque para a cidade, nós damos destaque para o Rio de Janeiro cidade, para o Rio de Janeiro estado, para o Brasil e para a América do Sul, né? Então, assim, o foco internacional ele traz para todo o segmento. É importante para todo mundo, nós entendemos isso, mas todo mundo que tiver uma demanda, por gentileza, nós temos um segmento especial hoje para poder tratar do segmento esportivo. Beleza, beleza. Depois a gente conversa pessoalmente, quando tiver oportunidade, mas a FBH pode te ajudar bastante nisso aí também, tá? Obrigado. Márcia Alonso. Tá saindo meu som, Fred? Tá Que ótimo. bom. Tá, que eu tô com... Essa é a primeira vez que eu uso esse fone aqui. Bom, esse assunto eu adoro. Eu sou também formada em educação física, já tenho aí atuo com o turismo também há muito tempo, então acho que é sensacional. Acho que o grupo aqui, o nosso comitê, está trazendo esse tema hoje, e Fred, eu acho que mais e mais a gente deve fazer esse alinhamento, né, do turismo e esportes, né? Eu assisti uma vez uma palestra, esqueci o nome do cara da maratona, que organiza a maratona, a empresa Spiridium, esqueci o nome dele. Isso. Bernardo, né? Então, e foi sensacional o trabalho que eles fizeram, que eles foram estendendo o número de dias, né, da maratona, e o dia que entrega kit, o dia de não sei quantos quilômetros, que hoje eu não sei quantos dias são, Bernardo, quantos dias são da maratona? De evento, da prova em si? Do início até... Não, são vários dias, né? Que, inclusive, ele pega o feriado, né? É porque a gente fala que tem meio que uns sub-eventos dentro do evento principal, né? Então, assim, tem desde a coisa, ó, Exatamente. de prova a prova mesmo acontece num dia concentrado, mas aí eles fazem meio que assim, outras ativações dentro do Vários evento. eventinhos, né? E Exatamente. eu acho que a área de corrida de rua, com certeza, deve ser uma das que, com talvez menos logística, sei até que tem uma grande logística, mas é sensacional. E recentemente teve aquela corrida da Disney, né? Que eu sei que veio muita gente de fora do Rio de Janeiro para fazer essa corrida da Disney. O Rio Convention, Bernardo, tinha uma plataforma de dados, ainda tem? A gente tem hoje aberto ao público o nosso calendário esportivo, né? Em parceria com o poder público, que isso é algo que todos podem entrar, consultar lá. A gente tem um número de eventos agora. Para essa produção de dados mais sensíveis, mais específicos, para, por exemplo, essa finalidade que você comentou, que são as corridas de rua, aí é algo que a gente faz sob encomenda, né? Então, Entendi. a gente, inclusive, essa semana eu estou em contato com uma pessoa do Globo, que justamente veio entrar em contato com a gente pedindo esses dados específicos com relação ao impacto desse segmento de corrida de rua aqui para a cidade. Porque, como você muito bem colocou, eu acho que hoje, assim, óbvio, a gente tem os eventos internacionais mais voltados para o esporte olímpico, mas é um dos carros-chefes aqui dentro do nosso calendário. É algo que movimenta muito. Não só a corrida da Disney, mas essas corridas um pouquinho menores, corridas temáticas, até as grandes maratonas, né? Hoje o público, esse público, o mercado da corrida de rua está muito aquecido, né? Não só no Rio, mas acho que no mundo como um todo. Só para concluir, Bernardo, a gente tem um convênio aí com o Rio Convention, Visit Rio, né? E se vocês quiserem a gente trabalhar com os alunos, fazer esse trabalho de pesquisa, dados, a gente está à disposição, tá bom? Obrigada aí, parabéns. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Vou passar a palavra para a Ana. Ana Gabriela. Bom dia, colegas. Eu sou Ana Gabriela do Carmo, represento o CREA-RJ na Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes. Gostaria de parabenizar o Visit Rio, muito interessante a apresentação. Nós sabemos que existe, como foi falado pelo Abelha, a questão de o Visit Rio ter começado a trabalhar com esportes
muito derivou da questão das Olimpíadas, dos espaços, né, que podem ser utilizados para a prática de esportes. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de destacar é que o meio ambiente também é um passivo econômico se utilizado de forma racional, né? Então, não sei se já foi tentada a parceria com a SMAC para pensar o turismo ecológico, ou o INEA, ou o próprio ICMBio, que possui unidade de conservação no estado do Rio de Janeiro, ou outras áreas, às vezes RPPNs, para que a questão do turismo ecológico, observação de aves, trilhas de longo curso ou não, elas possam também atrair visitantes, né? E isso é uma coisa importante porque a pessoa ela passa a trabalhar pela conservação ambiental e a ter respeito às áreas protegidas ou não, mas a preservação ambiental como um todo, quando elas conhecem esses espaços, elas muitas vezes, quando existe alguma sensação de pertencimento, essas pessoas elas tendem a cuidar mais dessas áreas, né? Ou quando elas, enfim, conhecem e praticam determinadas atividades, elas percebem melhor a importância do meio ambiente ecologicamente preservado. E às vezes são experiências únicas e isso tudo movimenta também a economia e faz com que o meio ambiente ele seja mantido, né, para que as presentes e futuras gerações elas possam, de fato, desfrutar de ecossistemas saudáveis. Então, é, e, e, e bem administrados às vezes, né? Então, era essa a minha contribuição. Eu também, quando foi falado sobre a questão dos dados, das informações, eu acho interessante também observar, mapear, né, não só no município do Rio, mas no estado, aquelas áreas com maior visitação, qual o perfil de visitante, não sei se isso já é feito, né, para que, de repente, aquelas áreas que obviamente, incentivar, né, manter as áreas que já têm bastante visitação, mas aquelas outras que não têm tanta visitação assim, buscar as vocações turísticas, né, verificar se existe a possibilidade, já que está encaminhada a questão dos esportes, verificar se existe a possibilidade da prática de esporte nesses outros municípios, de modo a desenvolver o estado do Rio de Janeiro como um todo. Muito legal a sua Obrigado, Ana. colocação, Ana, muito, muito pertinente. O que eu até posso te adiantar é, dentro do Visit Rio, eu comentei um pouquinho sobre isso na apresentação, a gente hoje em dia já consegue segmentar um pouquinho esse trabalho, né, dentro do universo dos eventos. Então, hoje a gente tem uma pessoa aqui na nossa equipe, que é a Beatriz, que ela cuida especialmente sobre todos os temas voltados para a ESG. Então, a gente tem uma pessoa hoje que toca diretamente qualquer assunto relacionado, independente da modalidade, ou seja, da categoria do evento, fazer esse relacionamento com o meio ambiente. Foi até coincidência, mas agora na terça-feira a gente teve apoiando um evento chamado Terra FC, né, o Jogo pela Terra, que é feito por uma ONG chamada Onda Solidária, que tem justamente o objetivo de trazer essa atenção para o meio ambiente através do esporte, né? Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem feito, muitos eventos, inclusive, que são feitos em locais que têm o meio ambiente, assim, como destaque, né? Tem, hoje em dia, umas corridas mais voltadas para a parte, assim, de trilha, que passa diretamente por meio de, assim, florestas, espaços aqui que são muito mais focados nessa parte da natureza. Então, esse é um trabalho que eu sinto que, na minha perspectiva do esporte, a gente consegue trazer e assim chamar atenção para essa temática, né? Não só da parte do meio ambiente, mas essa parte ESG como um todo, utilizando o esporte como plataforma, né? Porque muitas vezes a gente consegue chegar nesse público utilizando esses eventos esportivos. Então, isso é muito legal. Eu acho que seria muito, muito interessante, de repente, numa próxima reunião, a gente pudesse trazer a Beatriz aqui, que é a nossa especialista em ESG, para falar um pouquinho sobre como é feito esse trabalho. Mas sem dúvida é algo que a gente vem tocando e vem dando a devida importância em paralelo, né? Dentro desse movimento do esporte, né? Dizendo isso na minha perspectiva do esporte, mas sem dúvida é um tema muito importante que a gente, enfim, vem trabalhando e a ideia é trabalhar ainda mais, né? Trazer ainda mais resultado pensando nesse impacto, né, do meio ambiente. Obrigado, Ok, Bernardo. O obrigada. Visit Rio já tem até uma representação na nossa Câmara Setorial de Sustentabilidade, né? Então, bem mostrando esse link com a questão ambiental, né? Daniel, por favor. Bom dia a todos.
Eu até fiquei satisfeito que eu pude participar hoje de uma área que eu convivo já há 57 anos, que é a área esportiva. E gostei da sua apresentação, Bernardo, e eu tenho saudades dos bons tempos que nós tínhamos eventos maravilhosos na Praia de Copacabana. Muitos talvez não tiveram essa oportunidade de ver a Praia de Copacabana literalmente lotada aos sábados à tarde, quando a antiga Federação Carioca de Futebol de Praia, hoje Federação de Futebol de Praia do Estado, Federação de Futebol de Praia do Estado do Rio de Janeiro, promovia as competições. Campos lotados, patrocinadores investindo na competição e todo mundo prestigiava, principalmente os estrangeiros, porque tínhamos campos em frente ao Otton, no posto 6, e em frente ao Copacabana Palace. Então, eram totalmente lotados. Tivemos competições nacionais de seleções estaduais, o público prestigiava. Nós tivemos até um torneio olímpico, semi-olímpico, vamos dizer assim, de futebol de salão à época, na Praia de Copacabana, podem crer. Foi montado quadras, nós fazíamos a marcação da quadra e o público prestigiava, com seleções internacionais europeias, sul-americanas, asiáticas e até uma africana. Isso motivava o público a prestigiar o esporte. E competições, conversando um pouquinho do que o nosso companheiro falou a respeito de Camboinhas, nós tivemos várias competições internacionais no ginásio do Tio Sam, em Fonseca, eliminatórias para o Mundial de 1996. Nós tínhamos um campeonato que a gente chamava Brasileiro Juvenil, em todos os municípios do Rio de Janeiro. Eu coordenava a arbitragem na época pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente via o que o público comparecia, prestigiava, pena que não o lado da televisão, mas a imprensa local prestigiava. As competições patrocinadas por uma das afiliadas da Rede Globo, a TV de Alto Litoral, né? Jogos em Cardoso Moreira e tal, Barra de São João, Casimiro de Abreu, onde tínhamos competições maravilhosas. E elas todas foram se dissipando, se diluindo, e hoje eu não consigo observar nada. Hoje a gente só vê mais ou menos aqui, mais ou menos lá. Eu até gostaria, Bernardo, eu vou passar o teu contato para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão para que a gente volte a ter uma competição a nível nacional no Rio de Janeiro. Eu só vejo competição na Paraíba, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Manaus, Piauí, e não vejo no nosso estado, que realmente é fundamental, principalmente nas divisões de baixo, onde nós formamos o atleta e formamos o cidadão. E eu acho que seria uma coisa ideal nós tivemos essa parceria. Já comentei com muita gente, Abelha, para te procurar por causa dos jogos na região dos lagos, principalmente em Cabo Frio. Nós temos várias pessoas ligadas ao esporte que faziam competições maravilhosas, presidentes da Liga Cabo-Friense de Desportos, fazia competições na Praia do Forte, fazia no ginásio Vivaldo Barreto, Alfredo Barreto, inclusive o novo lá em Nova Esperança, que eu inaugurei o ginásio. E a gente jogos importantíssimos que lotavam os municípios e motivava as pessoas a comparecerem. E eu vejo cada vez mais se dissipando, se anulando. Isso me frustra muito em relação ao que eu vivia no passado. É uma opinião que acho que eu vou dar o contato para que a gente possa revigorar esse espaço. O ginásio do Miésimo. Quantos jogos importantes tínhamos em Campo Grande? Lotava o Miésimo, o pessoal da Zona Norte, que não tinha possibilidade de ir à Zona Sul, e a Zona Norte enchia o ginásio. E a gente vê tudo isso, ó, vai. Torneios da Federação de Futebol de Janeiro no campo, lá no Miésimo.
E é triste, isso me dói muito com uma pessoa que vive há 57 anos no esporte. É a minha opinião. Sem dúvida Obrigado, nenhuma, Daniel. Daniel. Abílio. Obrigado aí pela indicação. Estamos à disposição, como eu disse, né, independente de ser Rio de Janeiro, cidade ou estado, nós vamos para parceria, não tem problema nenhum. E você falou uma coisa importantíssima, né, que é na base que se constrói um cidadão. Né? Isso é Exatamente. muito importante, o esporte tem uma função muito grande nisso, né? E nós estamos à disposição. O Bernardo colocou aqui no chat aqui o contato dele. Todo mundo que precisar pode focar em mim, nele, sem problema nenhum. Estamos à disposição. Eu ia até, só complementando, eu tenho uma memória também afetiva muito legal dos campeonatos de futebol de areia que tinham lá na Praia de Copacabana, me lembro bem, assistia com a família, assim, hoje em dia a gente ainda tem alguns eventos que estão acontecendo lá, inclusive um dos que eu coloquei ali na apresentação, né, a Liga de Nações de Vôlei. E a gente teve um evento lá na Praia de Copacabana agora recente, com apoio, acho que foi do Banco do Brasil. Foi um evento bem legal, assim, eu lembro de passar na frente, assim, as arquibancadas lotadas. Eu acho que é o tipo de evento que a gente pode, sim, tentar investir para trazer ainda mais opções, né? Ainda mais que, salvo engano, tá? Mas eu acho que esses eventos, inclusive, eram de entrada gratuita, você nem precisava comprar ingresso, então são iniciativas, assim, muito legal, que é o que eu falo, né? Não é só o impacto econômico, mas esse impacto social, esse impacto cultural que é muito importante dentro do meio do esporte. E como a Abelha falou, eu deixei o meu contato aqui. Fico à disposição de todos que queiram conversar um pouquinho mais, que queiram trazer essas oportunidades. É o que a gente fala, né? O Visit Rio, a gente funciona muito como essa entidade que vai fazendo essa conexão. A gente vai fazendo, eu até brinco, né? Que aqui no segmento de esporte a gente pode falar que é um meio de campo, né? A gente vai fazendo meio de campo aqui com essas entidades, com essas, enfim, seja com a confederação, com a entidade de representação internacional. Então, se a gente puder auxiliar dentro desse processo, a gente puder, como eu falei, né, a gente vem tentando estreitar o laço com as confederações, com as federações, então, podendo participar dessa discussão, podendo estar no meio, facilitando ou ajudando de alguma forma, é sempre um prazer e é o principal objetivo aí do nosso trabalho, né, são com oportunidades dessa que a gente vai construindo e vai trazendo essas oportunidades que, mais uma vez, reverberam no estado como um todo, né? A gente fala do Rio, mas não tem como separar. Assim, a gente está sempre em conjunto, é um trabalho que é feito que impacta diretamente, né, nos três níveis, né, municipal, estadual e federal. Ok, muito obrigado. Mais algum questionamento? Mais alguma colocação? Ok, já que ninguém se manifesta. Gente, essa é a nossa última reunião do ano. Agradeço imensamente ao Abelha e ao Bernardo, ao Visit Rio como um todo, pela colaboração e pela apresentação de hoje. Sempre presente, o Visit Rio, né? Sempre participando do nosso fórum. Muito obrigado. E vou agradecer a todos. Espero vê-los na nossa reunião geral no início do ano que vem, né? Qualquer coisa, meu contato vocês têm pelo grupo do WhatsApp, é só entrar em contato, a gente pode se falar. E um bom Natal para todos, um excelente ano novo, né? Que 2026 seja melhor do que 2025 para todos, tá? Muito obrigado, aguardo vocês na reunião geral.